Olá meninos, tudo bem? Então agora a gente fala sobre potencial padrão de eletrodo, ok? Aqui nós já estamos caminhando para o estudo de pilhas. A primeira pilha que a gente vai falar é a pilha de Daniel. Aqui, ó, potencial padrão de eletrodo. Ele mede a tendência de uma espécie química que uma espécie química apresenta, né, de sofrer redução ou de sofrer oxidação. Veja bem, aqui nós temos duas medidas diferentes. Mede a tendência de uma espécie química reduzir ou a tendência de uma espécie química oxidar, certo? Por isso, nós temos, na verdade, duas medidas diferentes. Ora, se você estiver medindo a tendência para sofrer redução, nós estamos falando sobre potencial padrão de redução. Mas se nós estivermos medindo a tendência de oxidar, a gente está falando sobre o potencial padrão de oxidação. Então, existem dois tipos diferentes de potenciais padrão de eletrodo, como eu falei, o potencial padrão de redução e o potencial padrão de oxidação. Agora, atenção, porque potencial padrão de redução é tido como o padrão. Como assim, Ronald? É o seguinte, numa questão, num texto oficial, o enunciado pode fornecer para você os dois potenciais. Agora, é recomendado pelos órgãos, igual o PAC, por exemplo, que se forneça o potencial padrão de redução, mas nada impede que ele forneça numa questão, por exemplo, o potencial padrão de oxidação. Eu já vi fornecer potencial padrão de oxidação. Então, dá uma olhada aqui nessa lista. Ó. Primeiro, vamos olhar essa parte esquerda aqui da lista, onde eu vou falar de potencial padrão de redução. Veja, quando se fala de potencial padrão de redução, esse número aqui, ó, menos 0,34 volts, indica a tendência de uma espécie química reduzir. Quem reduzir? Sempre o reagente da reação. Nesse caso aqui, ó, o cátion lítio. Da mesma forma, menos 0,76 volts indica a tendência do zinco 2 sofrer redução. 0 volts indica a tendência dos íons H+ reduzirem. Ele é tido como referência. Depois eu vou explicar para você numa aula de aprofundamento o eletrodo padrão de hidrogênio, tá? A aula já está gravada. Aqui, ó, mais 0,80 volts indica a tendência do cátion prata a reduzir. Mais 2,89 volts indica a tendência do gás flúor reduzir. Menos 2,94 volts indica a tendência do potássio na forma de cátion K+ reduzir. Menos 0,13 volts indica a tendência do cátion chumbo 2 sofrer redução. Mais 0,34 volts indica a tendência do cobre 2 sofrer redução. E, finalmente, mais 1,36 volts indica a tendência do gás cloro reduzir. Tudo bem? Agora, do outro lado aqui, eu tenho o potencial padrão de oxidação, mede a tendência de uma espécie química oxidar. Detalhe importante, se você pega uma reação, uma semi-reação de redução, e inverte, ela vira reação de oxidação. Se você inverte uma equação de redução, ela vira oxidação e o potencial você troca o sinal, tudo bem? Então aqui, ó, de lítio para lítio zero, opa, aqui ficou errado o sinal, deixa eu consertar aqui, ó. Esse valor é mais 3,4 volts. Eu inverti a equação, esqueci de trocar o sinal, mas agora está corrigido. Então, voltando, ó, mais 3,04 volts indica a tendência do metal lítio oxidar, porque agora estou falando de potencial padrão de oxidação. Mais 0,76 volts indica a tendência do zinco oxidar. 0 volts indica a tendência do gás hidrogênio sofrer oxidação, AH+. Menos 0,80 volts indica a tendência do metal prata oxidar. Menos 2,89 volts indica a tendência do ânion fluoreto oxidar. Mais 2,94 volts indica a tendência do metal potássio oxidar. Mais 0,13 volts indica a tendência do metal chumbo sofrer oxidação. Menos 0,34 volts indica a tendência do cobre oxidar e
menos 1,36 volts, indica a tendência do ânion cloreto oxidar. Então, quem tem a maior tendência de oxidar é porque tem maior potencial de oxidação. Quem tem a maior tendência de reduzir é porque tem maior potencial padrão de redução. Então, o potencial mede a tendência de uma reação acontecer. Se for potencial de redução, mede tendência de reduzir. Se for potencial de oxidação, mede a tendência de oxidar, certo? Nessa lista, eu não coloquei para você os potenciais em ordem crescente nem decrescente, de propósito, para o que a gente vai fazer agora na próxima tela. Atenção aqui, olha só. Aqui eu tenho aquela mesma lista que a gente tinha antes. Olha as minhas perguntas. Eu quero saber qual espécie química tem a maior tendência a ganhar elétrons. Vamos devagar, porque isso aqui é simples, mas é confuso. Quando se fala tendência a ganhar elétrons, ora, ganhar elétrons, quem ganha elétrons sofre redução. Então, maior tendência a ganhar elétrons é o mesmo que maior tendência a reduzir. Se eu quero saber quem tem a maior tendência de reduzir, eu vou consultar uma tabela de potenciais de redução. Na tabela de potenciais de redução, qual é o maior potencial de redução de todos aqui? Vamos procurar? Ó, mais 2,89, isso. Mais 2,89 volts é o maior potencial de redução. E ele se refere a quem? Ele se refere ao gás flúor. Portanto, olha, respondendo aqui, deixa eu colocar este vermelho, maior tendência a ganhar elétrons é o mesmo que maior tendência a reduzir. Maior tendência a reduzir é do gás flúor F2 gasoso. Beleza? Continuando, olha só. Agora, deixa eu mudar de cor aqui. Pronto. Eu quero saber quem tem a maior tendência a ganhar, menor tendência, desculpa, a ganhar elétrons. Quem ganha elétrons sofre redução. A menor tendência de ganhar elétrons indica o menor potencial padrão de redução. Quem tem o menor potencial padrão de redução aqui, ó? Me parece esse menos 2,94. Não, tem um menor aqui ainda, ó. Menos 3,04 volts. E esse valor se refere ao lítio na sua forma de cátion. Portanto, quem tem a menor tendência a ganhar elétrons é o cátion lítio Li mais aquoso. Joia? Bom, continuando, deixa eu pegar a outra pergunta agora. Vou pegar um azul aqui, ó. Eu quero saber qual espécie química tem a maior tendência a perder elétrons. Ora, perder elétrons é oxidação. Então, agora eu vou olhar na tabela de potenciais de oxidação. Maior tendência a perder elétrons é o mesmo que maior tendência a oxidar. A maior tendência a oxidar está sempre no maior potencial padrão de oxidação. Deixa eu corrigir aqui, ó. Lembra que esse valor é positivo, né? Beleza. Então, voltando. A maior tendência a perder elétrons é a maior tendência a oxidar. E a maior tendência a oxidar aqui está exatamente, ó, no mais 3,04 volts. E esse potencial se refere ao lítio metálico. Portanto, maior tendência a oxidar, maior tendência a perder elétron, se refere ao lítio metálico sólido. Correto? Continuando. Agora eu quero saber qual é o elemento químico que tem a menor tendência a perder elétrons. Ora, lembra, perder elétrons é sofrer oxidação. Menor tendência a perder elétrons é o menor potencial de oxidação. Vamos na tabela de potenciais de oxidação. Aqui, ó, o menor potencial de oxidação é esse menos 2,89, vamos conferir? É isso mesmo. Então, aqui, ó, menos 2,89 volts, e ele se refere ao ânion fluoreto. Portanto, ora, menor tendência a oxidar ou a perder elétrons se refere ao ânion fluoreto F- aquoso, ok? Melhor oxidante. Ora, oxidante ou agente oxidante é quem sofre redução. Melhor oxidante é quem tem a maior tendência de sofrer redução. Quem tem a maior tendência de sofrer redução? Não é o F2? Então, melhor oxidante é o F2 gasoso. Pior oxidante. Bom, o pior oxidante, ou seja, o pior agente oxidante, é aquele que tiver a menor tendência de reduzir. E a menor tendência de reduzir indica o menor potencial padrão de redução. Menos 3,04 volts se refere ao lítio
na forma de cátion, Li mais aquoso. Melhor redutor, agente redutor sofre oxidação. Então, melhor redutor é quem tem a maior tendência de oxidar. Quem tem a maior tendência de oxidar está aqui, ó, é o mais 3,04 volts, que é o lítio metálico. Então, aqui, ó, o lítio metálico sólido. E o pior redutor? Lembra que o agente redutor sofre oxidação. Então, o pior redutor tem a menor tendência de sofrer oxidação. A menor tendência de sofrer oxidação se refere ao íon fluoreto, F- aquoso. Tudo bem? Então, é só você ter atenção, porque isso é um pouco confuso, mas se você tiver atenção, você não erra, certo? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui uma tabela para você. Agora eu coloquei só uma tabela de potencial padrão de redução, certo? E eu vou fazer algumas perguntas. Está aqui as perguntas. Só que eu quero que você responda essas perguntas só a essa parte circulada de vermelho aqui na tabela. Então, você vem acompanhando do H+, ó, H+, AG+, F2, K+, e Pb2+. Só dentro dessa tabela vermelha eu quero que você responda essas perguntas. Dê pause no vídeo, responda as perguntas e logo depois você vai ter as respostas já no final do vídeo, tá bom? Bom trabalho para você, dá pausa e tenta fazer isso sozinho.